Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja contigo. E estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra edificante, segundo as Escrituras, meu irmão e minha irmã. Mas antes de tudo, eu quero te convidar, você que não é inscrito nesse canal, a se inscrever, a deixar seu like e a compartilhar a palavra de Deus com o teu próximo. Seja um propagador do Evangelho de Cristo nesta terra. Seja um discípulo de Jesus. Edifique essa palavra no mundo, meu irmão e minha irmã. Meu nome é Elmo e eu quero te convidar a lermos as Escrituras hoje, lá em Romanos, capítulo 11. E o versículo é do 1 em diante, que vai dizer: Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? Nosso irmão Shaul, Saulo de Tarso, mais conhecido no mundo gentil como Paulo de Tarso, ele inicia as cartas aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 1, com uma pergunta, mais precisamente com uma indagação. Ele pergunta-nos se acaso Deus rejeitou o seu povo. Mas quem é o povo de Deus? Quem verdadeiramente são os escolhidos do Senhor, do Eterno? E ele prossegue: de forma nenhuma, ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo diz que ele é descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E ele nos fala no versículo 2: Deus não desprezou o seu povo. Mas que povo é esse que Paulo está falando no capítulo 11? Ele está falando dos israelitas, dos hebreus, que hoje conhecemos como judeus. E ele continua: qual de antemão conheceu? Ou não sabeis o que as Escrituras diz sobre Elias? Como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura. E ele prossegue no versículo 3: Senhor, assassinaram teus profetas e destruíram os teus altares. E somente eu permaneci, e agora procuram matar-me também. Então Paulo vai usar um trecho do Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Reis, falando sobre Elias, em que Elias questiona a Deus, de que ele era apenas o único remanescente dos profetas em Jerusalém, pois Jerusalém se encontrava naquela época totalmente deturpada, totalmente longe dos propósitos de Deus, pois o seu rei Acabe, junto com a sua rainha Jezabel, estava influenciando o povo a adorar falsos deuses. E Elias questiona, pois para ele apenas ele estava vivo. Mas o Senhor responde no versículo 4: entretanto lhe declarou a resposta divina. E às vezes nós precisamos de uma resposta divina, e às vezes nós achamos que estamos caminhando só. Às vezes o fardo fica pesado, às vezes pensamos em desistir, mas o Senhor nos dá uma resposta. Reservei para mim 7.000 homens que não dobram os joelhos diante de Baal. Então o Senhor te diz: tu não estás só nessa caminhada. Existem outras pessoas que estão junto contigo. Às vezes eles não podem estar do teu lado fisicamente, mas estão batalhando a tua batalha espiritualmente. Às vezes você nem sabe, mas tem irmãos
em qualquer parte do mundo, que nem te conhece, mas que está orando pela tua vida e pelas tuas causas. Então não desista, continue firme, pois Deus deu a resposta para Elias e Ele te dá agora. Não desista. Existem homens e mulheres que estão nessa batalha contigo espiritual, e principalmente Ele, o Cristo. E ele prossegue, versículo 5. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente, separado para a eleição da graça. Isso que Paulo nos fala, que no meio de nós existe um remanescente que está separado para a eleição da graça de Deus. Versículo 6. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Por que Paulo fala isso? Porque no passado, as pessoas deveriam seguir a lei para que ela pudesse ser salva. Mas como sabemos que ninguém pode cumprir a lei sem pelo menos falhar em uma delas. Mas hoje nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a pessoa de Cristo Jesus. E não é mais pelas obras, mas pela nossa fé nesse Deus, mediante a sua graça, é que somos salvos. Como está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 8. E o versículo 7 ele continua. A que conclusão chegar? Mais uma pergunta. Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam, os demais foram endurecidos. E versículo 8, que isso é muito importante, não que o resto dos versículos não sejam, mas nos serve para os dias atuais, para a igreja de Cristo hoje. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. Então o Senhor deu olhos para o povo de Israel e ouvidos para que eles não ouvissem o evangelho, até que se cumprisse a profecia, a palavra de Deus, até o presente dia da volta do Senhor, como está escrito, que até os seus lamentarão por ter um dia transpassado ele. E eu queria te convidar para irmos lá para o versículo 11, em que ele continua, Paulo, nesse diálogo, através desta carta. Ele fala, uma vez mais pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? Mais uma pergunta. De alguma forma, ele responde, antes pela sua transgressão veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Versículo 12. Contudo, se a transgressão deles constituiu em riqueza para o mundo, e o insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então ele nos ensina que, devido à falha do povo de Israel, veio a salvação para nós, pelo fato deles não terem reconhecido Cristo como Messias, como Machia, como aquele que os profetas profetizaram. Quanto mais quando eles reconhecerem que Jesus é o Cristo, Yeshua é o Machia que havia de vir. Nós seremos, meus irmãos, afortunados, ricos na plenitude da graça de Deus. Aleluia. E ele continua, versículo 13. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Versículo 14. Na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre os meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Versículo 15. Porque se a rejeição deles significa reconciliação do mundo, o que será a aceitação deles
senão vida dentre os mortos. Glória a Deus. Se através da rejeição dos judeus, dos israelitas, a pessoa de Jesus, nós estamos aqui, quanto mais, senão pela reconciliação deles com Cristo, nós haveremos de ser salvos. Porque será a vida dentre os mortos, porque trará vida àqueles que estavam mortos espiritualmente, aqueles que ainda não reconheceram, receberão a sua vida eterna ao reconhecer o Cristo, o Filho de Deus, Jesus, o Nazareno. E ele prossegue. Vamos mais uma vez dar um salto. Vamos lá para o versículo 18, para que o vídeo não se estenda. Não te vanglories, me desculpa, me corrigindo, contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Ele está nos dizendo que Israel era a oliveira brava e que nós fomos enxertados nessa raiz, pois quem sustenta o galho, quem sustenta a árvore é a raiz. E ele continua: então vos direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Versículo 20. Em verdade, entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu permaneces firme pela fé e não te envaideças, mas teme a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo nos ensina que nós devemos permanecer firmes, não nos envaidecer porque temos Cristo ou porque estamos no caminho e acharmos que somos melhores do que os israelitas e judeus pelo fato deles não reconhecerem a Cristo. Não, meu irmão. Devido ao erro deles, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Cristo e a sua plenitude. Mas se eles reconhecerem, será afortunamento da graça de Deus para nós, e será vida dentre os mortos para eles. Então nós devemos permanecer firmes na caminhada, sempre tendo amor e misericórdia ao nosso próximo, principalmente aqueles que ainda não conhecem Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. E para finalizar, nós vamos dar outro salto lá no versículo 25. Ele vai dizer: irmãos, não quero que ignoreis este mistério, me corrigindo, para que não sejais presunçosos se achar que é demais, que está certo. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chega a plenitude dos gentios. Glória a Deus. Então Israel experimentou e está experimentando em parte, pois hoje já existem diversos irmãos israelitas e judeus messiânicos que acreditam que Jesus é o Cristo, o Machia, aquele que havia de vir, que voltará. E Paulo nos diz que mesmo eles experimentando esse endurecimento, é apenas por uma parte de tempo, pois chegará o tempo deles, até que se cumpra a plenitude dos gentios. E a plenitude dos gentios chegou. É por isso que estamos aqui hoje, falando de Jesus o Cristo, falando do amor de Deus e da sua salvação. Então pensa bem, ora pelos teus irmãos Israel, ora pelo aquele povo que precisa reconhecer que Jesus é o Cristo, que precisa aprender que Ele veio, que eles falharam, mas que para eles há também a oportunidade de salvação. Ora também pela igreja, pelos que não estão no caminho, pois Jesus disse: o que falariam dele? Pois se falaram de João Batista,
que apenas se vestia de pelos de camelo e comia mel e gafanhoto, quanto mais o Filho do Homem, que se assentava e comia junto com os beberrões, os glutões, os coletores de impostos e as meretrizes. Então, meu irmão, é chegado o tempo, propaga essa palavra, estende até o braço de misericórdia ao teu próximo e fala de Jesus a ele. Fique na paz. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e abençoe a tua semana. Que Deus faça resplandecer sobre ti a sua face de amor na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Shalom.